deixar o caminho, se arrepender, converter. Eu não sei qual seria a melhor expressão para se usar nesse momento, né? Mas o fato é que o verso de hoje, ele deixa bem claro que quando o homem mau deixa o seu caminho, deixa os seus pensamentos, deixa o seu pecado, o Senhor tem uma misericórdia enorme para perdoar. E olha, quando a gente fala em perdão, a gente precisa entender que existe um evento, um processo que ocorre, que é até difícil. Esse verso de hoje, de fato, ele nos dá a entender algo, mas existem outros versos na Bíblia que dão a entender outras coisas. O arrependimento. Afinal de contas, o arrependimento ele ocorre antes ou depois do perdão. O correto seria ocorrer antes ou depois. Converter, mudar o caminho. Isso ocorre antes ou depois? Vamos tentar entender isso. Mas antes eu gostaria de contar uma história para que você conseguisse perceber como isso acontece na vida real. Há alguns anos eu dirigi um trabalho missionário dentro de um presídio. E eu acho, inclusive, que eu já mencionei em outros vídeos a respeito disso. Mas enfim, era um dia que eu estava lá, realizando um culto num pavilhão. Lá tinha aproximadamente, nesse pavilhão que eu estava, próximo de umas 300 pessoas. E os pavilhões desse presídio era uma situação interessante porque cada pavilhão tinha um dono, tinha um preso que mandava e desmandava no pavilhão. E nesse pavilhão em que eu estava, tinha um homem, o nome dele, na verdade, eu nunca soube, mas ele tinha um apelido lá dentro. O apelido dele era Lobão. E ele, alguns dias antes de eu estar lá, né, nesse relato que eu estou contando, ele havia proibido a gente de colocar caixa de som em todo o pavilhão. Porque o que eu fazia? Eu levava 2 caixas de som, colocava um numa ponta e outra na outra ponta. E eu ficava no meio do pavilhão, juntamente com outros 2 presos que me ajudavam ali, tocando violão, cantando, né, e eu fazia ali uma pregação. E nesse dia, como já estava sendo alguns dias, eu coloquei a caixa somente numa ponta, porque eu não colocava na outra, porque era onde o Lobão ficava, então eu não queria criar problemas com ele. Pois bem, só que nesse dia, outros presos criaram problema. Nós tínhamos um dos presos que cantava, e ele começou cantando, né, e louvando, só que tinha, naquele dia, 3 presos novos no pavilhão. E aqueles presos não me conheciam, não conhecia, né, o preso que estava cantando. E enquanto ele cantava músicas referente a Deus, esses 3 homens ficavam esnobando, rindo, fazendo gozações, e foi indo que o preso, né, que estava cantando, ele foi se estressando. E aí chegou um momento que ele, no intervalo de uma música para outra, ele chamou a atenção, né, de uma forma geral para o pessoal: vamos ficar em silêncio, vamos respeitar, é a palavra de Deus, né, isso é bom para nós e tal, vamos respeitar a Deus. E aí ele começou a cantar de novo e o pessoal acenderam um cigarro e ficavam jogando fumaça nele. E ele se estressou com isso e no meio da música ele parou de cantar e veio até mim, entregou o microfone para o Diego: ó, para mim não dá, minha paciência é pouca e tal, e saiu. Naquele momento eu peguei minha Bíblia, eu fui até esses 3 homens e com a minha Bíblia entre eu e eles, eu disse para eles assim, isso com o microfone na boca para todo o pavilhão ouvir. Eu falei assim: olha, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. O outro preso disse que vocês deveriam respeitar a Deus, mas vocês também não conhecem Deus. Então nós temos um impasse aqui, porque eu não conheço vocês, vocês não me conhecem e vocês não conhecem a Deus. Só que eu conheço a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão conhecê-lo. E todo esse pavilhão vai conhecer. Porque você tem que me respeitar, porque eu estou aqui na condição de um servo dele.
enviado por ele. E a palavra dele diz em um momento em que um servo dele estava diante de vários profetas e pessoas que agiam a mando do diabo. Sabe o que Deus fez? Deus desceu fogo do céu e consumiu eles. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem centenas de pessoas aqui. E se vocês quiserem desafiar, vem para cima. E Deus vai descer fogo do céu e todo mundo aqui vai conhecer o poder dele. Vem? Naquele momento que eu disse isso, aqueles 3 homens baixaram a sua cabeça. E quando baixaram a cabeça e eu senti o alívio da situação ter resolvido, eu percebi que todo o pavilhão estava em silêncio. Todo o pavilhão. Todo mundo em silêncio, prestando atenção no desfecho da situação. Demos sequência, naquele dia inclusive, né? Eu preguei sobre Elias e os profetas. E até disse, falei, né, para o pavilhão, falei assim, olha, eu fiz menção aqui a um profeta e eu quero falar a respeito dele, abram lá a Bíblia. E pregamos a respeito disso. E foi um dia maravilhoso. Só que quando chegou no final, aqueles 3 homens, eles mandaram um recado. Um deles chegou em mim e falou assim, olha, nós estamos querendo falar contigo, lá dentro da cela. Tem como, sei lá? Eu falei, tem, vamos lá. E aí eu cheguei, na hora que eu cheguei lá na cela, eles falaram assim para mim, falaram assim, olha, nós queremos pedir desculpa, porque não era nós que estávamos fazendo aquilo. O diabo nos usa nesse lugar. Em momento nenhum nós queríamos atrapalhar, desonrar a Deus, te desonrar, te desrespeitar e queremos que você nos perdoe. Eu falei, claro, não cabe a mim, pode ficar tranquilo, está perdoado. E eles falaram assim, tem como você fazer uma oração conosco? Eu falei, tem, vamos ajoelhar. E enquanto nós estávamos orando, eu ouvi uns barulhos por trás de mim no corredor e eu vi alguém começando a gritar no pavilhão. E ele falava assim, ei, todo mundo aqui, prestem atenção. E era o Lobão. Eu, para falar com todo o pavilhão, eu usava 2 caixas de som. Lobão estava falando só com a garganta. E o Lobão pegou e falou desse jeito. Falou assim, olha, de hoje em diante o negócio é o seguinte. Quando esse homem de Deus entrar nesse lugar para adorar a Deus, todo o pavilhão vai adorar a Deus. Ninguém vai enrolar baseado, ninguém vai ligar televisão, rádio, celular. Esse pavilhão vai adorar a Deus. E quem desobedecer vai se ver comigo. Naquele momento eu estava ajoelhado e eu nem lembro como é que eu terminei a oração que eu estava fazendo. Porque quando ele começou o discurso, eu pensei, para que rumo vai? E eu percebi que ele havia mudado totalmente a perspectiva. Por que eu contei essa história e nós estamos falando de arrependimento, de mudança? Porque na semana seguinte eu voltei. E Deus havia me dado um sonho e eu cheguei até o Lobão e eu falei para ele assim, falei, Lobão, eu vou te falar uma coisa. Aquilo que você fez semana passada, você honrou a Deus. E Deus vai te honrar. E o Lobão, cara, que já não tinha conversa, ele já estava todo diferente. Eu lembro que quando eu falei isso para ele, ele virou e falou assim, pô, tô arrepiado. E saiu. Hoje não, na verdade, alguns dias atrás eu encontrei uma pessoa que fazia um trabalho lá também. Já faz alguns anos que eu mudei da cidade. E essa pessoa pegou e falou assim para mim, Diego, Lobão é líder de igreja, tem arrebatado multidões, muitas pessoas, tem dado testemunhos, tem pregado muito, tem liderado uma igreja. E eu pude perceber como é que funciona mais ou menos esse processo. A história do Lobão é a exemplificação desse verso que nós lemos hoje. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o homem mau, ele muda os seus caminhos, ele muda a sua conduta, ele percebe o seu erro e tenta consertá-lo, nesse momento, Deus concede então o perdão. Quando a gente leva para a prática, não basta você cometer um erro
e pedir perdão. Não basta simplesmente você se arrepender e falar, puxa vida, eu não queria ter feito, eu me sinto mal. Você precisa fazer mais do que isso. Você precisa contornar a situação, você precisa compensar a situação. O arrependimento, ele gera mudanças. Então, se você caminhava por uma trilha e ali você pecou, ali você cometeu um erro, agora você não vai continuar naquela trilha. Agora você vai caminhar por outra trilha. Esse é o princípio do arrependimento. Esse é o princípio da conversão. E quando a gente fala a respeito disso, a gente precisa entender que todo perdão, ele vem na sequência disso. E quando eu falei no início que eu não sei te dizer ao certo se essa mudança de atitude juntamente com o arrependimento, como é que isso casa? Por o seguinte, houve muitas pessoas que procuraram a Jesus para que Jesus resolvesse um problema. Probleminha simples. Era voltar a andar, era voltar a enxergar, voltar a dar vida, enfim. Probleminhas corriqueiros, né, que Jesus enfrentava naquela época. Mas o curioso é que muitas pessoas que quando se aproximavam de Jesus, lhe pediam perdão. Outros simplesmente pediam a cura e Jesus simplesmente falava assim, vá que teus pecados estão perdoados. Espera aí, a pessoa não pediu perdão, a pessoa pediu a cura. Como que o perdão e a cura vai caminhar junto nisso? Mas fato é que quando Jesus perdoava a pessoa, Jesus falava assim, agora vá e não peques mais. O arrependimento, ele provoca isso na gente. A gente muda a conduta, a gente muda a postura. Quando eu passei para você um desafio essa semana, e eu espero que você esteja cumprindo, você precisa entender que para cada situação que você vai procurar alguém, que você vai pedir perdão, a sua conduta precisa mudar. Porque é inadmissível que agora você cometa o mesmo erro 2 vezes. Você pode cometer erros distintos 1 milhão de vezes, mas o mesmo erro 2 vezes é difícil, né? Mas ainda que você cometa, Deus está pronto a te perdoar, mas entenda que a sua consagração, a sua santificação, a sua proximidade diante de Deus vai fazer com que essa sucessão dos mesmos erros sejam cessadas. Que pare com isso, para que você comece agora a crescer espiritualmente, a crescer como pessoa, a crescer moralmente, tá me entendendo? Então quando nós passamos aquele desafio para você, é justamente para que por meio desse desafio você comece a ampliar, abrir os teus horizontes acerca de princípios e valores que você precisa desenvolver. Você precisa disso. A mudança de postura mediante um arrependimento, mediante um perdão, ela é crucial. Ela precisa haver. E lembra de um outro personagem da Bíblia? Jó? Deus, ao dialogar com o diabo acerca de Jó, falou bem assim, falou, olha, ele é temente a Deus e se desvia do mal. O arrependimento, o perdão, ele faz com que as pessoas se desviem do mal. Mude totalmente o caminho qual estava seguindo, para que não volte a topar no mesmo problema. Mas aí talvez você pense assim, Diego, mas o meu esposo, a minha esposa, não se arrepende e não muda. E aí eu vou ficar perdoando? Primeiro, essa questão de ficar perdoando, nós já resolvemos isso essa semana, né? Já conversamos a respeito disso. Se você não lembra o vídeo de ontem, vai lá e assista ele. O fato é que você também pode contribuir para que ele pare de ficar errando. Então, se você sabe que seu esposo ou sua esposa cometeu tal erro e você já perdoou, faça uma análise. Tente entender o que levou essa pessoa a cometer esse erro contigo. Proponha mudanças. Seja você a mudança. Estimule. Tem muita pessoa que diz que meu esposo foi grosso comigo, mas ele pediu perdão. Ótimo. Então muda a sua postura acerca de como você vai debater assuntos com ele. Não que você vai deixar de debater, mas que você mude, a fim de que a finalidade da sua conversa não seja ofensas, não seja discussão, mas que seja um diálogo aberto a argumentações para que você chegue num denominador comum. Tá me entendendo? Todas as coisas que acontecem, nós podemos fazer algo para que elas não tornem a acontecer novamente. E aí cabe a você buscar em Deus sabedoria, porque não tem como eu trazer para você aqui agora todas as situações que vai acontecer na sua vida. Mas é possível trazer para você que você pode ficar atento quando você perdoar seu esposo, sua esposa, e contribuir para que ele não venha mais a fazer isso.
Você não precisa jogar nele essa responsabilidade, falar assim, olha, eu te perdoo, mas agora você nunca mais faz isso. Não, peraí, se você perdoou, você deu a ele, a ela, a oportunidade de errar de novo. Mas você não quer que erre de novo, quer? Não, né? Então, faça com que as coisas mudem no ambiente, para que você possa colher resultados diferentes, tá bom? Espero que você tenha entendido essa questão. Espero que você busque, se é você que precisa do perdão de alguém, que você busque se arrepender. Que você busque entender essa concepção do perdão. E mais do que isso, que você venha mudar as suas atitudes, tá bom? Fica com Deus. Nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.